ó, igual eu sempre falo, o que eu coloco aqui na mensagem? Começaremos em 5 minutos, eu vou ficar mutado. Então, vocês não estão ouvindo nada porque eu estou mutado, obviamente. Tá? Pessoal, mais uma vez, boa noite, sejam muito bem-vindos. Antes de começarmos, só algumas considerações muito básicas. Primeiro, como de costume em todas as aulas que eu sempre começo, não temos ainda previsão de retorno das nossas aulas presenciais. Tínhamos aí uma expectativa de que isso fosse acontecer muito em breve, mas infelizmente essa nova variação, essas novas, né, que são mais de uma, essas novas variações do coronavírus e tudo que elas estão causando aí, não só no Brasil, mas no mundo todo, infelizmente colocaram a esperança disso um pouco mais para longe, né? Esse retorno pelo menos híbrido das nossas aulas. Então, infelizmente, a gente vai seguir aguardando, né, e ansiando, claro, esperando que esse quadro, né, melhore. Felizmente, nós não estamos com um quadro tão grave como, por exemplo, os estados do Sul. Eu sei que o estado do Paraná, por exemplo, está numa situação bem complicada, né? Eu já sei que 100% dos leitos ali estão ocupados. Tenho amigos no Paraná que moram lá, né? E, enfim, a preocupação é bem grande, mas o fato de a gente não estar tão ruim quanto eles aqui não quer dizer que a gente tem que se descuidar. Então, por hora, infelizmente, sem aulas presenciais, vamos aguardar aí que as coisas melhorem com o tempo, tá? Outra coisa, só para a gente relembrar aqui, para a gente não se perder no tempo, em relação ao nosso calendário, tá? Primeiro, nossa primeira aula foi no dia 2 de fevereiro, tá? Foi uma aula introdutória que nós conversamos só um pouco sobre a disciplina, a gente não adentrou em nenhum capítulo. Nossa segunda aula ela foi no dia 9, que nós vimos o primeiro capítulo. Dia 16 fez parte daquela semana, né, de carnaval, onde vocês não tiveram aula nenhum dos dias, né, de segunda a quinta-feira. E no dia 23, eu infelizmente tive alguns contratempos de ordem pessoal e não estava em condições de dar aula, certo? Professor, a gente vai ficar no prejuízo? De jeito nenhum, tá? Por quê? Porque essa matéria ela vai ser reposta, né? Vocês não vão ficar sem conteúdo. E até porque a gente está no começo ainda do semestre, né? Então tem bastante tempo para a gente repor nossas aulas. Ih, cachorro. Acho que deve dando para vocês ouvirem. Mas vamos lá. Então a gente vai repor, ainda vai ter muita sexta-feira aí para a gente repor aula, né? E como foi só uma terça-feira, então tá bem tranquilinho, tudo sob controle. Isso não vai atrapalhar o andamento das nossas aulas, certo? Na aula de hoje, eu vou fazer a benesse, por assim dizer, de liberar os microfones de vocês hoje, porque é uma aula um pouco mais interativa, né? Que eu vou precisar um pouco das contribuições de vocês. Mas eu vou pedir de você essa gentileza, por favor, só abra o seu microfone na real necessidade de falar algo que contribua para a aula. Ou, professor, quero tirar uma dúvida, certo? Porque o que acontece? Se você abre seu microfone para nada, tipo assim, deixa o microfone aberto sem querer, aí, não quero deixar aberto porque eu quero deixar aberto. Aí passa o ruído do seu fundo, né? Pega o cachorro latindo, igual tá aqui o cachorro do vizinho aqui do meu lado, aí pega a televisão lá na novela, pega as crianças lá gritando no fundo, não dá certo. Então, vou pedir de você essa gentileza, por favor. Deixe o microfone mutado, fechado, bonitinho. Só abra se você realmente precisar, ter necessidade de falar alguma coisa, tá? Para não atrapalhar o andamento da aula. Porque hoje é uma aula um pouco mais interativa, eu vou precisar que vocês conversem um pouco comigo, né? Outra coisa muito importante, gente, esse pessoal que fica entrando aqui com login externo, eu vou começar a conversar com a coordenação para não autorizar mais esse tipo de coisa aqui dentro, certo? Por quê? Porque todo mundo aqui recebeu o login da faculdade, login que funciona, que dá para usar, que todo mundo usa, então se os seus colegas podem usar, você também pode usar, certo? Se você não sabe como é que instala o aplicativo, se você não sabe o seu login, a secretaria está à disposição para te ajudar, para te dar suporte, certo?
Agora é muito chato ter que toda vez sair da apostila, sair do slide e volta para o aplicativo, porque eu tenho que tem uma pessoa que, né, que fica apitando. Quando você pede para entrar na reunião, fica apitando aqui no meu ouvido até eu autorizar você entrar ou negar que você entre, certo? Então, quando você está usando o seu login na faculdade, você só entra na aula, você não pede permissão. Quando você usa o login externo, login que é seu, pessoal, aí fica ali para minha autorização, eu tenho que ficar esperando, aí fica ali apitando, até eu autorizar a pessoa. E aí quebra a linha de raciocínio, quebra o andamento da aula, isso é muito chato, tá? Não é que isso é errado, mas atrapalha o rendimento da aula. Então, vou pedir de vocês essa gentileza, por favor. Tirem um tempo do dia de vocês, isso não vai levar mais do que 10 minutos, eu garanto para vocês. Que eu levei, sei lá, 2 minutos para configurar aqui no meu celular. O Teams, com o meu login de professor, tudo bonitinho aqui. Vocês não vão levar 10 minutos para entrar em contato com a secretaria, pedir suporte, para instalar o aplicativo e usar o login de vocês para ver a aula, tá? Que é muito chato ter que estar, volta para o aplicativo e para a explicação, porque tem que autorizar, o aluno está pedindo para entrar. Não é legal, não é essa tônica, não é essa dinâmica, tá? Eu sei que pode parecer chato, vocês podem estar até não gostando de eu estar falando isso, mas, gente, atrapalha a dinâmica da aula e isso é chato, tá? Vou pedir de vocês encarecidamente que vocês tenham esse cuidado, tá bom? Então, vou liberar aqui o microfone de vocês. Por favor, parcimônia na hora de abrir esse microfone para contribuir com a aula. E vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai para o segundo capítulo da nossa apostila, que é a adaptação da criança à escola. Tem alguma coisa acontecendo aqui um momento. Não, o seu microfone está mudo, o meu não está. Então, vamos lá. Adaptação da criança à escola. Primeira coisa que a gente precisa pensar. Vamos ver aqui. Primeiro, quem aqui... Eu estou perdido. Pronto. Quem aqui tem filhos? Né? Filho pequeno. Alguém aqui para ajudar aqui para a gente conversar um pouquinho? Quem aqui tem filho pequeno, que já foi para a escola? Né? Eu tenho filho pequeno, professor. Quem? Ele Também tenho. Meu filho tem 6 anos de idade. Pronto. Eliane, Kelly. Perfeito. Foi o que deu para ouvir aqui. Então, falou, fechou o microfone. Tá? Professor, eu não estou escutando nada, tá mudo, não consegui escutar nada. Eu tenho filha pequena também, tem 4 anos. Ó, Nícia também tem. Eu também tenho filho de 4 anos também. Eu também Pronto. tenho. Eu também tenho 4 filhos pequenos. Mas boa parte de vocês aqui tem filho pequeno. Então, por que eu fiz essa pergunta? Né? Ô, Ingrid, ela não está me ouvindo, obviamente. Mas se alguém puder mandar uma mensagem para a Ingrid, pedindo para ela sair da chamada e entrar de novo, eu acredito que deva resolver. Ou se ela tiver no celular, para ativar o Viva Voz. Né? Que às vezes, quando não está ativado o Viva Voz, a pessoa não consegue me ouvir mesmo. Bom. Ó, gente, aquilo que eu conversei com vocês, microfone mutado, senão eu vou ter que cortar o microfone de todo mundo de novo. Bem, eu tenho quase certeza, né, que de todos vocês, né, todas vocês, na verdade, que comentaram que eu tenho um filho pequeno, certamente vocês em algum momento tivessem o primeiro dia de aula do meu filho, da minha filha, né? Vou levar meu filho e minha filha para a escola, primeiro dia de aula. É muito relativo, né? Porque às vezes tem casos que a criança está super empolgada, né? Tipo, nossa, eu quero muito ir para a escola, eu quero ir para a escola, eu quero conhecer meus colegas, eu quero conhecer o professor, a professora, né? E tem criança que adora material escolar, né?
aí você compra o material escolar todo para a criança, compra o caderno, compra o lápis, compra a mochila, o estojo, lápis de cor, pincel e tudo mais. E a criança fica ali danada, ansiosa, mexendo naquele material ali. Nem começaram as aulas daquela criança ainda. Mas ela está super empolgada mexendo no material dela. Né? É uma empolgação que, na maioria das vezes, acontece. Né? E aí, quando chega naquele primeiro dia de aula, podem acontecer muitas coisas. Né? Primeiro, ou a criança realmente fica muito, muito empolgada, né? Tipo, nossa, que legal, o ambiente da escola, né? E aquela coisa bonitinha ali, o professor ou a professora, né? Gente, para quem não está me ouvindo, deixa eu colocar aqui no chat. Pronto. E o que acontece? A criança fica toda empolgada com aquele mundo, né? Nossa, a escola, as salas, né? E os corredores todos decorados e aqueles murais todos bonitos, bem feitos, né, pelos pedagogos. Geralmente é o pedagogo, né, que tem a incumbência de fazer aqueles murais bonitos, né, que sempre tem nas escolas. E todo aquele negócio ali, e os coleguinhas, eu quero conhecer meus coleguinhas para eu brincar e tudo mais, e conhecer quem é meu professor e como é que ele é, se é bacana, se é legal e tudo mais. A criança se empolga. Ou a criança simplesmente rejeita aquilo, tudo aquilo, né? Quando a mãe é forçada, não quer se arrumar, não quer colocar a roupinha, não quer almoçar, não quer tomar café, enfim, dependendo do horário que estuda, quando a mãe chega com a criança, a mãe e o pai chegam ali com a criança na escola, não quer entrar, quer voltar né, para casa, junto com o pai e com a mãe, ou quando a mãe deixa ali, a criança começa a chorar e faz toda aquela cena, né? Sempre podem acontecer esses dois cenários. Isso varia de criança para criança. E nessas duas hipóteses, não existe algo que seja considerado como errado. Né? Por que a gente fala isso? Né? Porque esse momento de ambientação inicial da criança à escola, ao ambiente onde ela está, é algo muito, muito delicado e que pode e vai, né, ser muito diferente para cada uma dessas crianças. Né? Porque, de novo, nós estamos falando de seres humanos e cada ser humano se comporta de uma maneira diferente. Né? Então, o que é que acontece? Assim, de um tempo para cá, os pais eles têm se preocupado cada vez mais em colocar a criança cada vez mais cedo na escola. E aí a criança nem sempre está acostumada em viver, em estar num ambiente diferente daquilo que ela sempre vê, que é a casa dela, né? Independente de como é a casa da criança, ela se acostuma com aquele ambiente. E quando ela vai viver num ambiente novo, para ela é algo assim, opa, onde eu estou, né? Então, as pessoas são diferentes, os espaços eles não são tão familiares para o olhar da criança, e tem tantas outras crianças com as quais ela tem que dividir o mesmo espaço, os materiais, os brinquedos e especialmente a atenção dos adultos. Né? Então, a adaptação da criança à escola, nesse momento, ela pode ser mais ou menos dolorosa. E isso vai depender do modo como a escola vai encaminhar esse processo. Um momento. Tá. E aí, nisso, a gente precisa considerar que não é só a criança que precisa de apoio nesse momento, mas a família também precisa.
né? Então, todos os envolvidos nesse processo, eles têm a tendência de sentir alguma insegurança com aquilo que é novo, né? Com esse ambiente escolar que é novo, que é desconhecido. Então, e às vezes, mesmo que a criança já frequente a escola, vai ter algumas situações em que ela tem que se readaptar. Ah, ela passou de ano, o professor é outro, ela tem que se adaptar, né? A criança entrou de férias ou se afastou por motivo de saúde. Quando ela volta para a escola, ela tem que se readaptar. E aí, para vocês, né, as mães aqui da sala que comentaram que já tem os filhos que já levaram para a escola, né? Certamente vocês em algum momento tiveram um pouco de dúvida ali para deixar a criança ali na escola, né? Eu não sou pai, não tenho filhos, né? Não sei como é essa experiência. Tenho uma sobrinha no máximo, mas é algo muito curioso, né? Porque às vezes o pai, a mãe, ele vai ali na escola, ele leva a criança no primeiro dia de aula da minha criança, do meu filho, da minha filha, eu estou super empolgado e tal. Mas aí tem pai, tem mãe que quando deixa a criança, deixa seu filho ali, às vezes o filho vai empolgado porque ele quer conhecer todo aquele mundo que é diferente para ele. Mas o pai e a mãe, ele ficam ali, meu Deus, o meu filho. Nossa, será que o professor vai cuidar bem do meu filho? Será que o inspetor vai cuidar bem do meu filho? Será que as outras crianças não vão bater, não vão machucar meu filho? Será que nada vai acontecer? Será que vai se alimentar? Será que não vai correr nenhum perigo? E aí começa aquele monte, né, de questionamentos que o pai e a mãe começam a fazer dentro de si mesmos quando a criança vai para a escola pela primeira vez. Então, é normal que a família vá ter um pouco de dúvida quando ela deixa a criança na escola pela primeira vez. Às vezes, a mãe ela acaba sentindo uma culpa, porque ela tem que voltar para o trabalho e deixar o filho na escola. E esse sentimento, ele é uma questão não só cultural, mas como também é histórica. E isso se relaciona muito com alguns estudos que tratavam justamente dos prejuízos causados para o desenvolvimento pela separação entre as mães e os bebês, né? Com a questão da teoria do apego. Então, hoje já existem, claro, outras pesquisas que contradizem essa teoria, mas os resquícios dessa ideia, eles permanecem, afetam as famílias, especialmente nessa fase de adaptação escolar da criança, né? Então, o que acontece? Primeiro, a gente pensa nessa ambientação inicial da criança na escola e a presença da família na escola. Por que a gente fala da presença da família na escola? Muitos professores, eles acabam atribuindo, né, a dificuldade de adaptação da criança na escola à maneira como a família vai conduzir esse processo. Às vezes o professor julga, o professor condena, mas ele não ajuda. Então, se o professor ele sabe exatamente o que tem que ser feito para auxiliar esse processo de adaptação da criança na escola, a obrigação dele, nesse momento, é de ajudar e de orientar para que esses medos, tanto da criança quanto da família, sejam amenizados. Até porque foi o professor que estudou para isso, né? A família que nesse processo ela é considerada leiga no assunto, ela não pode ser responsabilizada. Se eu, por exemplo, sou um professor de ensino fundamental, ou melhor, de ensino de educação infantil, e vamos supor, não sei qual o sexo né, da criança da Kelly, mas de repente a Kelly tem um filho. Aí chega a Kelly com o filho dela lá para mim, e aí a criança começa a chorar, a criança se joga no chão, começa a fazer birra, e pipipi, papapó. E aí o que acontece? Eu, no auge do meu estresse, vou dizer: a culpa é da Kelly, a culpa é da mãe. Não sabe educar a criança, não preparou a criança para estar aqui. Não, não é a minha função fazer isso. A minha função enquanto um profissional, né, que estudou, que entende os processos formativos da criança, na sua grande maioria, né,
Porque estudos sobre isso existem aos montes por aí, e não param só na graduação em pedagogia, né? Então, eu, como alguém que estudou, que se preparou, que se capacitou para estar naquela posição, eu não sou aquele agente que tem que culpar a mãe, que tem que culpar a família, que, entre aspas, na teoria não preparou a criança, principalmente de adaptação na escola. Eu, enquanto alguém que estudou, que se preparou, se capacitou, eu tenho que ser aquele agente que vai facilitar isso. Se eu percebo que a mãe tem dificuldade, que a família tem dificuldade, que a criança tem dificuldade, como alguém que não é leigo nisso, eu é que tenho que preparar a família e a criança para que essa dificuldade seja amenizada aos poucos, até que ambos os lados consigam ter confiança nesse novo ambiente em que a criança tem que se adaptar. Então, esse acolhimento do professor, ele tem que ser abrangente, porque se todo mundo estiver seguro, isso vai envolver também a criança, né? Lembrem-se, para quem é pai, para quem é mãe aqui, a criança tem confiança no adulto. Se o adulto não está confiante, a criança também não vai estar. Então, esse trabalho, ele é conjunto, né? Então, inclusive, Oliveira, ele tem um trecho muito interessante aqui que diz o seguinte: o professor não tem um papel terapêutico em relação à criança e sua família, mas o de conhecedor da criança, de consultor, de apoiador dos pais, um especialista que não compete com o papel deles. Ele deve possuir habilidades para lidar com as ansiedades das famílias e partilhar decisões e ações com elas. Se assim ocorrer, a família terá no professor alguém que lhe ajude a pensar sobre seu próprio filho e a se fortalecer como recurso privilegiado do desenvolvimento infantil. Um passo inicial de trabalho integrado pode ser dado no período de adaptação e acolhimento aos novatos. Compete ao professor organizar-se para acolher a criança e sua família na creche ou pré-escola, de modo que diminua a insegurança e a ansiedade familiares nesses momentos, as quais influem na criança, prejudicando sua inserção na instituição. Ele deve dar oportunidade para os pais explicarem por que buscam a creche e a pré-escola, visto que todos têm um interesse comum, que é a criança. Outro procedimento que facilita essa adaptação, né, da criança à escola, à família à escola, é a entrevista inicial. Eu não sei se vocês passaram por isso, eu me recordo muitíssimo bem, né, que lá com os meus 5 anos, quando consegui uma vaga na escola que eu estudei minha vida toda, inclusive, eu lembro muito bem, muito nitidamente, que eu fui para a escola e, mesmo não sendo aluno ainda, eu participei de uma entrevista junto com meus pais com a orientadora pedagógica. E lembro muito bem até quem é a orientadora. Até hoje ainda lembro dela. Então, fizeram uma entrevista, né, com meus pais, depois foi comigo, né, a orientadora pediu para eu fazer algumas coisas ali básicas para uma criança, tipo, fazer um desenho no papel, né, resolver algumas continhas, perguntou algumas coisas para mim, ou seja, quando a instituição, nessa figura do coordenador, do diretor escolar, ela faz essas entrevistas com os pais, ela consegue conhecer muito melhor a família, as suas características, as suas necessidades. E a partir daí ela consegue fazer uma integração muito melhor entre essas duas partes, né? Então, a presença de alguém que inspira a confiança da criança na escola, nesses primeiros dias, embora pareça algo inconveniente para alguns professores, é algo necessário. Então, a criança, aos poucos, né, gradualmente, vai estabelecer esse vínculo afetivo com o professor por intermédio dessa pessoa, que, obviamente, precisa ser orientada para não interferir demais naquilo que a criança faz na escola. E claro que algumas mães, alguns pais, alguns avós que ficam na escola durante esse período, eles acabam tumultuando o ambiente, porque ficam ali o tempo todo. Se a criança
exprime um grito de dor, né? Uma interjeição de dor, aí já tá ali no pé, que, nossa, o que foi, o que aconteceu e tudo mais, né? Aquele famoso, deu uma dor de unha, já tá ali no pé e quer levar para o hospital e tudo mais. Se a criança chora, já pega no colo, ai, nossa, meu filho, não sei o quê, não, sabe? Então, nessa ânsia por querer ajudar o professor, a família acaba atrapalhando, atropelando o professor no ritmo de atividades que ele tem para as crianças. Só que quando a escola desenvolve um trabalho de orientação familiar, né, explicando sobre as dificuldades dessa fase de adaptação e a necessidade dessa participação cooperativa das famílias, fica muito mais claro qual é o papel de cada um. O papel da família, o papel do professor e o papel da criança. Então, a pessoa que acompanha essa adaptação, ela passa a enxergar com muito mais clareza, com muito mais coerência, os motivos para encaminhar a criança ao professor sempre que isso for solicitado, né? E ele acaba sendo um elo entre os dois, né? A família, essa pessoa vai ser então um elo entre o professor e a criança. E aí, claro, algumas famílias podem ter dificuldades, né, de acompanhar essas crianças nesses primeiros dias, por questão de trabalho, por outras questões, enfim, outras impossibilidades. Mas a escola deve orientar essas famílias sempre sobre a importância de permanecerem pelo menos no primeiro dia e depois passar essa função para outra pessoa de confiança. Então, essas primeiras experiências na escola, elas são muito importantes, porque é a partir delas que a gente tem as primeiras impressões, né? Que vão se passar para a criança por um bom tempo. Igual eu acabei de dizer, eu lembro muito bem da entrevista que eu tive na escola que eu estudei. Lembro muito bem das coisas que eu fiz, o que me foi perguntado, a entrevista que meus pais fizeram com a orientadora pedagógica. Ou seja, foram as primeiras impressões que eu tive. Eu lembro dos meus primeiros dias de aula na educação infantil, né, da minha rotina, as coisas que eu fazia, apesar de que isso foi há 20 anos, né? Já tenho 2 décadas aí que eu já passei dessa fase. Mas vocês, né, que têm filhos, que tiverem que acompanhar isso de perto, sabem muito bem como é isso. E tem aquela velha história: a primeira impressão é aquela que fica. Então, é normal que a família seja presente e que ela faça com que essas primeiras experiências dentro da escola sejam realmente marcantes, porque elas são o que vai delimitar a visão que a criança vai ter da escola. Né? Então, um professor acolhedor, um ambiente aconchegante, vão representar uma imagem positiva da escola para a criança. Né? Enquanto um professor impaciente e um ambiente turbulento, mal organizado, vão afetar negativamente essa criança. Então, é um contraste muito visível. Né? E é por isso que a gente fala da questão da adequação geral do ambiente. Então, essa adequação de ambiente, material, de horários de rotina a essas necessidades infantis pode facilitar e tornar um pouco mais rápida essa adaptação das crianças à escola. Então, o professor ele precisa planejar esses primeiros dias da criança na escola, né? E tudo isso tomando cuidado, né, para esse bem-estar físico e emocional das crianças. É um trabalho muito delicado. Às vezes, a gente vê assim na teoria e pensa assim, nossa, mas isso aqui dá um trabalho de fazer de fato. Isso é possível. Melhor, isso é delicado realmente, mas é algo possível. Dá para ser feito. E isso cabe somente à sensibilidade do professor de compreender e aplicar, né, essas facilidades no processo formativo e no processo de adaptação da criança à escola. E aí as crianças, quando entram na escola, elas trazem consigo alguns hábitos, muitos hábitos, que elas têm em casa. E eu não posso ver com maus olhos, ou até mesmo com bons olhos, esses hábitos que elas trazem de casa. E esses hábitos eles têm que ser encarados como costumes, né, que têm que ser evitados dentro da escola, em função do espaço, do número elevado de crianças, da organização da escola, enfim. Então, por exemplo, se uma criança está habituada a dormir com a presença de um adulto deitado com ela, e na escola isso não é possível, porque não tem como, né? Qual a obrigação do professor? Né? Gentilmente
aos poucos, acostumar essa criança a dormir sozinha, né? Vai ali, faz um pouco de carinho, senta do lado dela até ela pegar no sono, né? Então, deixar a criança ali chorando histericamente e sofrendo como uma forma de fazer com que a criança mude o seu temperamento e os seus hábitos no choque é algo muito cruel para a criança, né? E isso vai atrapalhar a adaptação. E a criança vai chegar em casa nunca mais querendo voltar para a escola. Por quê? Porque ela percebeu que o professor, de alguma forma, fez algo para ela que a traumatizou, né? Isso é muito comum, isso sempre acontece. Às vezes o professor ele tem essa mania, essa impaciência. Não, aqui na minha sala, criança não dorme, criança não pega em brinquedo, criança não corre, criança não fala, criança não grita, criança não chora, né? Só que o professor, nesse momento, ele deixa de considerar os hábitos da criança. E por mais ruins que sejam esses hábitos, eles não têm que ser quebrados de uma forma abrupta, porque isso traumatiza a criança, dificulta a adaptação dela à escola, né? Outro ponto muito importante que precisa ser mencionado é a questão dos objetos de apego, né? O que acontece? Algumas crianças, às vezes, elas levam alguns objetos pessoais seus para a escola, né? Que não tem relação com o material escolar. Então, às vezes, ela leva um brinquedo, leva um travesseiro, leva uma toalhinha, um lenço, leva, sei lá, uma boneca, um boneco, alguma coisa sua, né? Elas precisam muito do contato com esses pertences, com esses objetos. E elas vão com esses objetos para um lado e para o outro o tempo todo. E às vezes nem sempre é isso. Às vezes a criança quer andar com a mochila dela o tempo inteiro na escola, ela quer andar com a lancheira dela o tempo inteiro na escola. E ela vai carregando esse objeto consigo para onde ela for. E aí o professor desavisado, ele acaba ficando irritado com isso, né? E aí, a depender da situação, ele acaba até impedindo que essas crianças fiquem com os objetos. Mas isso tem uma justificativa coerente, né? Que tem alguns estudos fundamentados de um Winnicott sobre os objetos transicionais, que acaba contrariando esses professores nesse sentido. Então, o Winnicott, ele explica que a criança ela adota determinados objetos ou brinquedos para fazer uma passagem de uma situação para outra, né? Como nessa adaptação escolar, que é uma mudança de um ambiente social para outro, ou seja, a criança na escola, obviamente, não está na casa dela. Ela está num outro espaço, com outras pessoas, com uma outra organização, com outros costumes, com outros modos, né? Fazendo outras coisas. É algo totalmente novo e diferente da casa dela, que é o seu ambiente natural, né? Então, esses objetos, eles vão servir de apoio para que essa criança mantenha o vínculo com sua casa e com esse ambiente que justamente lhe é de aconchego e de segurança, né? Então, esse brinquedo, esse travesseiro, esse lenço, essa toalhinha, essa boneca, esse boneco, eles transmitem para a criança esse aconchego e essa segurança da sua casa, né? A sua família, a segurança afetiva que a família proporciona para essa criança, né? Que justamente esses objetos são chamados pelo autor de objetos transicionais. Então, é por isso que é muito importante, né, falo nós, professores, enquanto figuras que vão lidar com crianças no meio desse processo adaptativo em sala de aula, que a gente tenha essa consciência que a criança ela não está com aquele objeto, com aquele brinquedo, com aquele lenço, aquela toalha, aquele qualquer coisa na sua mão, nos seus braços, para um lado e para o outro, porque ela acha bonito, porque ela acha bacana, porque ela quer exibir. Não, aquilo é aquilo representa segurança para ela naquele momento,
né? A criança ela está se adaptando àquele ambiente e quando ela olha para aquela boneca, quando ela olha para aquele carrinho, quando ela olha para aquela toalha, daquele lenço, ela se lembra da sua casa, da sua família, que são ambientes e são pessoas que lhe trazem segurança, aconchego, afetividade, que são elementos que são muito importantes nesse momento de transição, né? Em que ela precisa se adaptar a essa nova realidade, a esse novo ambiente, essa nova rotina e essas novas pessoas, certo? Vocês querem fazer alguma contribuição ou tirar alguma dúvida? O microfone está liberado para vocês. Professor, Pode falar. eu tenho o exemplo do menino que eu tomava conta, né? Quando ele foi para a escola, ele sempre levava uma fralda, porque quando era na hora da soneca, ele pedia o mimi dele. Então, ele dormia com a fraldinha dele. Aí que ele não teve muito problema na adaptação, porque ele levava a fraldinha dele para ele dormir e o pipo, né? Sim. Tá vendo como existe a importância aí? Esse objeto, se ele não leva esse objeto junto com ele não ia dormir na escola, ele ia se sentir desconfortável, provavelmente estressado, né? Naquele momento ali, naquela interação, na vivência escolar, onde quer que ele estivesse. E esse objeto é o que facilita a ambientação dele com o local onde ele está. Mais alguém quer contribuir? Quer tirar dúvida? Não? Pois bem. Senhores, acredito que a aula de hoje foi mais produtiva, né? Acredito que a gente conseguiu trazer um conteúdo de forma um pouco mais realística, mais prática, que é o que acontece. Acho que todos aqui que têm filhos já viveram isso na pele, né? Então não é algo difícil de compreender. E é como eu gosto de trazer o ritmo das minhas aulas, né? Sempre levando vocês à reflexão e sempre tentando trazer essa teoria aliada à prática, né? A vivência real daquilo que vocês passam. Então hoje a gente para por aqui. Esse capítulo encerra hoje, né? Na próxima semana a gente vai para o terceiro capítulo, que é o capítulo Cuidar e Educar. Tem algumas coisas bem interessantes aqui nesse capítulo que, apesar de parecerem muito batidas e umas coisas muito, como é que eu posso dizer, comuns, que geralmente pai e mãe sempre faz, é legal que a gente fale sobre. Claro que tem muita coisa aqui que é instrucional. Vocês vão entender isso na próxima semana, mas a gente vai trazendo aquilo que é mais adequado, tá bom? Então, hoje nós paramos por aqui. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pelas contribuições de vocês aqui na aula, e a gente se vê na próxima terça-feira. Então, boa noite e um bom descanso a todos.